Olá, fiel. Veja só a reação da mídia sobre a contratação do meia, Igor Coronado. Bom, a gente tem também, de acordo com o UOL, que o Corinthians fechou todos os detalhes para a contratação do Igor Coronado, tá? Meio atacante, estava lá no Al Ittihad da Arábia Saudita, o time lá do Benzema, onde ele tá arrumando problema pra caramba, o Benzema. Vai desembarcar no Brasil, de acordo com o UOL, no começo dessa semana, para fazer exames médicos e assinar contrato de 2 anos. A negociação foi toda alinhada na semana passada, ainda antes do veterano conseguir a rescisão amigável com o Al Ittihad, onde jogava desde 2021. No último fim de semana, Coronado promoveu uma despedida dos companheiros do clube da Arábia Saudita, entre eles o Romarinho, com quem pegou diversas dicas sobre o Corinthians, tá? Ainda de acordo com o UOL. O meio-atacante tem 31 anos e sempre foi um dos nomes preferenciais no mercado da bola dessa nova diretoria do Corinthians. Teve a aprovação do demitido Mano Menezes e também não encontrou obstáculos por parte do Antônio Oliveira. O Igor Coronado nunca jogou no futebol brasileiro. Olha aí, começou a carreira na Inglaterra, no MK Dons, e depois rodou por Suíça, Malta, Itália e Emirados Árabes. Então, já que é um cara que nunca passou pelo futebol brasileiro, jogo para nossa enciclopédia. Bruninho, Igor Coronado é um bom reforço? Ele é um bom jogador. O que eu vi dele, eu vejo ele como um meia, assim. Ele não é um jogador muito rápido. Aí tem até a questão, acho que ele ocuparia mais ou menos a mesma faixa do Rodrigo Garro, não pelo que eu vi dele, principalmente. Eu vi no Al Ittihad só, nos outros times eu não vi. Ele é um cara que é um meia central mesmo. Eu não consigo ver ele pelo lado. Acho que ele nem tem assim velocidade para isso. É um cara para jogar por dentro, tem habilidade. É um cara de bom passe que mete bem a bola no atacante. Mais uma vez, acho todos os valores no futebol brasileiro meio malucos. Eu estava lendo aí valores que podem pagar de luvas, de salário. Eu acho isso muito... Então fala pra maluco. gente. Não, eu não lembro exatamente quanto que é, mas assim, eu estava lendo de colegas assim que assim, é uma coisa muito alta. Assim, eu não é um cara que eu tenho assim, a certeza vai chegar e vai arrebentar. É um bom jogador, que pode dar certo, pode funcionar. Mas eu acho que é tudo muito caro. Não só esse caso, eu acho que tudo é muito caro. Aqui os clubes arrecadam bastante, mas eu acho desproporcional. Quando você vai tirar, por exemplo, um cara da América do Sul, você tira um cara do Cerro Porteño, aí você paga pro cara 5, 6 vezes mais do que ele ganha lá. Pô. Não precisa pagar 5 vezes. Se pagar o dobro, o cara já vai vindo. Não precisa pagar 5, 6 vezes. E, ok, ele estava na Arábia e lá se paga muito bem, mas eu acho o que eu li de valor ali, eu achei uma coisa bem alta, mas é um bom jogador. Então se prepare, porque se ele não for muito craque, é um absurdo. É um absurdo. Já te passaram os valores? Já passaram os valores. Vai lá, Tico, vai, Tico. Eu lembro que eu li, eu fiquei meio... Não, é brincadeira. Fala, Tico. Se ele não for um craque... Fala, Tico. Agora, se ele for craque, paga. Paga. Se ele decidir, paga. Saláriozinho, chuta o salário, velho Vamp. 2 milhões. Também já foi alto demais, aí você tá de sacanagem. 2 milhões é o que o Gabigol tá pedindo pra renovar com o Flamengo. 1 milhão. 1,5 milhão. 1 milhão e meio. Muita coisa. 1,5 milhão E o de Gabigol ganha isso salário hoje. pro Igor Coronado. Além disso, luvinha. Vamos falar das luvinhas, mas pensa em luva de ouro. Aquela luva de ouro, premiação, de título que o goleiro ganha. Sabe aquela luvinha de ouro? 15, 20. Tá jogando baixo. 50. Foi alto demais. 30. 37 milhões de reais em luva. Por isso aí mesmo, eu acho um negócio assustador. Além de um salário de 1,5 milhão. Por quanto tempo o contrato? Acho que são 2 anos. Eu quero fazer a conta aqui para ver quanto vai dar por mês. São 2 anos de contrato. 2 anos de contrato, 37 milhões de... Calma aí. Repete, Guilherme. 24 milhões por temporada, mais ou menos, de salário. Então dá 2 milhões por mês. Não, mais ou menos, vai ser um pouco menos. Mas tem ainda 13º, deve ter alguma coisa que ele joga pra 24. É um salário de 1,5 milhão por 2 anos. Então, com essa premiação e tudo, vai para 1 milhão e meio, já é um absurdo. Não, 37 milhões é muito dinheiro também. Se você for botar, vamos botar só 12, vai. Vamos botar 12. Espera, mas você tá falando sem os 32 mil. Sem os 37. Vamos somar tudo. Sim, calma, ó. 1 milhão. E aí no salário. 1 milhão e 500 mil. Vai dar quase 60 milhões. Vezes 12.
18 vezes 2, 36 milhões. Em salário, vão ser 36 milhões de reais, só contando ali os 12 meses, mas tem 13º. Perfeito. Tem? Mas esquece. Pode dizer que Bota, não tem. Pronto. 36 milhões. Com mais 37. Mais 37... 72. 73. 73. Você é meu matemático, eu não preciso nem disso aqui. 73. 73 milhões de reais 7,3 dividido por 24. é o que vai custar pro Igor Coronado. 7,3. Não, a gente já fez isso. Não, ele tá certo. Tá, ele quer botar as luvas. Quer botar tudo, que vai custar pro clube, né? Dividido por 24. Dá 3 milhões e 41 mil por mês. Vai custar pro Corinthians. Mais de 3 milhões por mês. Cara, é o que eu falo, o cara pode jogar muito, eu não quero julgar o cara, nunca vi jogando, não vou ser aqui hipócrita. 2 também não. Mas, porra, pagar 3 milhões por mês. E não é disputa com ninguém, porque ele não tem outra proposta. Não, parece que até o Flamengo tinha um certo interesse nesse jogador, mas desistiu. Se tivesse interesse, ele vinha pro Flamengo, pô. Imagina, não tem, imagina. Isso é aquelas cascatas que empresário joga pra poder valorizar o cara. Se o Flamengo tem interesse, é claro que ele vai pro Flamengo, pô. O Corinthians não tem como brigar com o Eu Flamengo. não sei, porque o Flamengo jamais ofereceria 3 milhões de reais pra ele por mês. Ué, mas então, mas o Flamengo, o Flamengo ofereceria 2 milhões de reais por mês pra ele? Não. Não. 1,5 milhão? Não. Então por que não ofereceu 1,5 milhão? E não 3? Entendeu? Quer dizer, é uma briga que não tem briga. Se o Flamengo tá na briga, aí o Flamengo vai, 2, 3, tal, se for. Se o Flamengo não quer, o Flamengo não paga 1,5 milhão. Se o Corinthians pagar 1,5 milhão, já basta. Ele paga 3? Gente, o grande absurdo disso tudo é que ele tem 31 anos. Ou seja, não vai vender mais. Não. Não é aquele jogador, olha, ele pode se destacar aqui, te vai vender pra um clube europeu. Não vai. O cara tem 31 anos. Agora, 1,5 milhão de justos. salário, mais 37 milhões de luva. Sejamos justos. Isso acontece toda hora no futebol com um monte de jogadores, a gente não fica nem sabendo, tá? É muito importante. Parece que foi inventado agora pela nova diretoria do Corinthians. Esses são os números do futebol. Os valores são muito absurdos. São. Você pega- E não dá não pra vale. entender por quê. Ou dá pra Você entender. pega aquele meia lá do Boca Juniors que foi vendido agora pra fora lá, o O Lorinho. Barco. O barco. Foi pro Brighton, vendido pro Brighton. Mais barato do que... Ele foi por 10 milhões, 9 milhões de euros. Tava na seleção olímpica da Argentina. Ele é novo. Não. Mais barato não. Porque você vai botar 9 milhões de euros, mais o salário vai dar mais que isso. Não, vai ser muito mais barato do que a idade do cara, É um pô. garoto. Sim, garoto, a idade. Tem repasse. É, Vai você vai ganhar passar. dinheiro com o jogo. Ontem, por exemplo, assim, ó, você fala assim, fica olhando essas merdas desses campeonatos, né? Eu gosto de ver. Rapaz, ontem eu vi um meia, e não vi ele jogando, não. O 8 da seleção da Venezuela. O moleque tem 19 anos, 20 anos. Joga em qualquer time aqui no Brasil titular. Sabe, Segovia, sei lá. Nome igual do Ceboguinha. Segovia. O número 8. E não foi só que ele jogou ontem, não, contra... Eu vi ele jogando o Sul-Americano, o pré-olímpico todo. Será que ninguém olha esse menino? Aí, Flávio, aí você vai lá, vai dizer, não, mas aí vai sair por 5 milhões, sai barato. Mas aí tem que pegar coisa que vale milhões. Para que saia caro, né? Tem que custar caro, né? Não, é uma loucura isso aí. E agora, Flávio, rapidinho, a gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar. isso à parte, às vezes que eu vi o Igor Coronado, da mesma maneira que o Bruno falou, jogando lá na Arábia, eu sempre gostei. Achei um jogador interessante. Pô, um jogador interessante. Até me lembro, até perguntei, esse cara jogou onde e tal. E aí, não tem histórico. Aí você pega o Palmeiras vai e gasta 6 milhões de reais agora no meio do Novo Horizontino. Rômulo, 22 anos. Então. 6 milhões. Se ele não der certo o Palmeiras consegue recuperar esses 6 milhões rápido. Fácil. E eu não cravo fácil. que o Igor Coronado vai jogar mais no Corinthians do que o Rômulo no Palmeiras. Não dá pra ter essa certeza. A possibilidade até é menor, porque o Palmeiras é um time... Então, o time é organizado. Gente, você tem que pensar, quando você compra alguma coisa, você tem que pensar no repasse, você tem que pensar no que você vai fazer. Por isso que a lei, ela regula muito. Ela fala, não, peraí, gente, vamos equilibrar isso aqui. Vamos devagar. E parece que o Palmeiras está ganhando algumas coisas, né? Eu fui ver Realmente- o Segovia da Venezuela, tá jogando em Portugal, no Casa Pia de Portugal. Time pequeno, tá na primeira divisão, a gente Joga subiu há pouco demais. tempo. Não sei se você viu ele jogando. Eu jogo um jogos com o Brasil. Agora, é surreal, né? Porque a gente vê que as coisas no Corinthians não estão mudando. Não estão mudando. E aí eu gostei. Ué. Já não era muito diferente e também não mudou. Verdade, porque o cara fala que vai chegar, vai mudar a política do clube, vai reformular o Corinthians, continua sendo o jogador já mais velho, pagando caríssimo, 31 anos. O Tem Coronado. o Coronado. 31 anos, é caríssimo e pagando valores que é o que o Flávio falou, não dá pra entender.
Por que pagar tão caro num jogador que não está sendo disputado no futebol mundial? É de se questionar, o torcedor tem direito de se questionar. Por quê que tá pagando tão caro num cara desconhecido e num cara que, gente, tem 31 anos, por mais que ele jogue muito, muito. E aí eu falo, eu critiquei quando renovaram com o Bruno Henrique, então eu posso falar que tem 33, tem história no Flamengo, joga muito, mas tem 33 anos. Por 3 anos foi exagerado. Por 3 anos pra ganhar uma fortuna. Então, mas esse ainda tinha possibilidade de vender. Sim. Né? O Palmeiras parece que queria e tal, né? É surreal, né, Vamp? É surreal. É pro torcedor começar se for esses números aí, a diretoria vai mudar alguma coisa. Se for esses números aí mesmo, por mais que você faça até dentro de campo mesmo, que a gente não sabe, né? Isso aí se paga no mundo árabe, pô. Isso aí não é pra futebol brasileiro, não. Principalmente pra um clube como o Corinthians, que tá todo endividado. A gente acabou de ver aí, ó. Teve que pagar uma multa rescisória pro Mano. Teve que pagar o Matias Rojas. Agora tem que pagar o Fausto Vera. A compra do Fausto Vera é coisa de louco. É um time que tem que se reestruturar financeiramente, né? Se meter essa grana toda num jogador, não é um caminho de reestruturação financeira. Então, eu li isso em algum veículo de imprensa, eu não lembro qual, e nem lembrava direito esse valor, mas eu lembrava que era muito alto, né? E a produção acho que foi passou... o UOL mesmo, acho que foi o UOL mesmo, eu li também. Eu lembrava que era muito alto, aí o Guilherme foi buscar e passou aqui os números. E se for isso aí mesmo, independente do jogador, ele pode chegar e arrebentar. Uma coisa é um time que está se reestruturando financeiramente. O time que está se reestruturando financeiramente não dá para fazer isso aí, mesmo que o cara jogue muita bola. É uma coisa... Esses foram números que foram passados pela reportagem. O Palmeiras, não está todo organizado, o Palmeiras jamais faz uma loucura dessa. Que eu acho correto. Muitas vezes ficam cornetando a Leila, mas eu acho que ela faz bem. Pode ter um exagero ou outro ali, mas no geral, eu prefiro ter uma dirigente assim. Agora, o Yuri Alberto, ele chorou após fazer esse gol e ele falou sobre o Antônio Oliveira, que ele vai com o Antônio Oliveira até o fim. Ele diz... gratificante demais ter o nome gritado, né? Porque teve o nome gritado pela torcida depois de ter sido tão criticado. Mas muito triste também quando as coisas não vão pelo lado bom. Foi um momento difícil para mim, mas meus companheiros me deram suporte, minha família. Esqueço quando estou com a minha filha em casa. Aí que ele chora. Quando ele lembra dos momentos com a filha dele, que era quando ele esquecia os momentos delicados no Corinthians. Agradecer a toda a minha família pelo suporte. E sobre o Antônio Oliveira, ele disse que ele ajudou muito o Yuri Alberto no Santos e que ele vai com o Antônio Oliveira até o fim. É bom, né, Vamp, você ter Bruno também, Flávio, o principal nome do time, porque ele é o principal nome, foi o mais caro, é um cara que veio a peso de ouro, se destacou no Internacional, teve até seleção brasileira, e depois começou bem no Corinthians, só que depois foi muito mal. É bom ver esse cara motivado de novo, né? Lógico, pô. Ele é o principal jogador do Corinthians, do plantel, né? Jogador mais caro. E é do cara que todo mundo, por isso que eu te falei, diferente do Bobadilha. Ele vem sendo perseguido aí. Perseguido também, ele não vinha jogando bem, time ruim, a bola não chegava, e jogos horríveis que ele fazia, e sendo muito criticado por todo, pela torcida, pela imprensa, até o treinador mesmo, né? O chamou de burro na beira do campo. E aí ele tem que dar essa volta por cima, porque ele não é um jogador qualquer, é um jogador de seleção brasileira. Pô. Ele foi convocado pelo Ramon Menezes há menos de 5 meses. Logo por quem, né? Foi convocado logo por quem, né? Tem um monte de gente aí que tá passando um papelão. Mas a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan em 5 segundos, e aí eu vou jogar a palavra aqui pro Bruno Prado sobre o Yuri. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruninho, essa emoção do Yuri Alberto e o que pode ser o começo de uma volta por cima, né? Porque ele foi muito criticado, aí virou meme depois de ter sido chamado de burro pelo Mano. Que aí o Vamp até fala que a torcida do Santos ficou gritando burro, burro pra ele. Passou por um momento complicado, não jogou bem no ano passado, né? Jogou bem no começo dele pelo Corinthians. E agora chega um treinador que já ajudou muito o Yuri Alberto. Ele diz que tem uma forte relação com o Antônio Oliveira e já começa com o Antônio Oliveira fazendo gol. Pode ser ali um divisor de águas pro Yuri Alberto, né? Tomara que sim, porque ele não é um mau jogador. Isso, a gente fala aqui, o Vampeta fala muito isso aqui, eu concordo. Ele não é um jogador ruim, né? Que nas últimas semanas assim, parecia que era um jogador bizarro, assim, um jogador que não tem a menor condição de jogar profissionalmente. É uma coisa muito exagerada. Ele é um bom jogador, ainda jovem.
existe muito exagero sempre, tanto para cima quanto para baixo. Quando ele chegou, criaram uma expectativa assim absurda. Hoje existe cada vez mais, tem o fã de contratação, né? O cara que vibra mais com a contratação do que com o jogo. É uma loucura, né? Então, quando o Yuri chegou, até por ter sido uma contratação que o Corinthians gastou bastante, incluiu um monte de jogador, ficou uma expectativa, né? Parecia que estava trazendo o Ronaldo Fenômeno. E não, claro que nunca vai ser desse nível. Outra prateleira completamente diferente. Mas o cara chega e é uma negociação que se arrasta um pouco, que tem valores altos. Assim, as pessoas geram uma expectativa. Nossa, esse cara vai... Não, cara, é um bom jogador. E aí tem o exagero quando a coisa não anda, o exagero para baixo. E aí nos últimos dias, se quando ele chegou parecia que estavam trazendo o Ronaldo Fenômeno, agora nos últimos dias parecia que era um cara que não pode ser profissional, que não sabe jogar futebol. E não é isso, não é nenhuma coisa nem outra. É um bom jogador, é um cara que se o time tiver um pouquinho melhor, mais organizado, ele vai render mais. E que ainda é jovem, o Yuri Alberto é jovem. O Yuri Alberto, o Brasil ficou fora agora da Olimpíada, ele tinha idade para jogar a Olimpíada. Ele é um cara que jogou em seleção sub-20, jogou em seleção olímpica, teve uma convocação para principal, é um bom jogador. Que há muito exagero, tanto para cima quanto para baixo. Quando o cara chega, parece que o cara vai resolver todos os problemas do mundo. E eu temo que isso aconteça com o Rodrigo Garro também, que eu elogiei, acho que fez uma boa partida, mas assim, até porque ele demorou para estrear e o time mal, fala, não, quando o Garro entrar, vai mudar o mundo. Não, também não é um bom jogador, e parece ser um bom jogador. Então, há o exagero, como esperam muito do cara, quando o cara vai mal também acham que o cara é um lixo, e não é isso, né? É um cara que pode jogar bola, se não for no Corinthians, em outro clube, mas ele é bom, tava uma coisa muito exagerada. Ele fala o seguinte, tá? Sobre o Antônio Oliveira. Ele fala, vale lembrar, né, que o atual treinador, né, ele chegou ao Santos para se auxiliar do Gesualdo Ferreira no início de 2020 e trabalhou com o Yuri Alberto já no fim dessa sua passagem pelo Santos. E aí o Yuri Alberto fala, agradecer ao Antônio, que chegou fazendo um grande trabalho. Quando ninguém tinha obrigação de me ajudar no Santos, no fim do meu contrato, ele estava lá, na época, e foi o cara que me deu a mão e ajudou pra caramba. Vou com ele até o fim. Vamos trazer a torcida ainda mais pro nosso lado, disse o Yuri Alberto. Agora, ô Flávio Prado, quem tá ganhando aí a moral com a torcida do Corinthians, até mais do que o Yuri Alberto, é o Garro que o Vampeta falou aqui no começo do programa. O cara, ele é argentino, tá? Qual é a idade dele? 22, é isso? É novo também. Ele é novo. O Garro é argentino, chegou no Corinthians há 2 jogos, foi bem nos 2. Contra o Santos, só ele buscou jogo no Corinthians. Não ficou com medo, sendo um clássico, buscou o jogo. 26, ele é um pouco mais velho. 26 anos. 22 é o Rojas? O Yuri Alberto. É o Yuri Alberto. O Garro tem 26 anos. Agora, chegou com personalidade, 36 passes certos de 43 tentados, 84%. 4 passes decisivos, 9 de 12 duelos ganhos, 75%. E 6 cruzamentos certos de 9. Essa é aí o Garro, esse retrospecto do Garro. É um bom jogador, dá pra dizer. O Mauro César, que acompanha muito futebol argentino, disse que ele é muito bom jogador. Mas que também não dá pra jogar nas costas do cara o time inteiro do Corinthians. Mas já mostra que pode fazer uma diferença, né, Flávio? Então, e aí ele será mais visto pelos outros técnicos e haverá uma marcação mais posta em cima dele. A partir do momento que ele vai mostrando qualidades, sabe tocar a bola bem, sabe distribuir bem o jogo, ele vai ser um jogador mais visado. Então, é bom acalmar um pouco. Queria falar um negocinho sobre o Yuri Alberto. E aí eu vou falar uma coisa que eu falo muito como trabalho de coach. O Yuri Alberto, ele tem que aprender com essa história toda o seguinte: não conte com ninguém. Não conte com ninguém. O que a torcida pensa, o que a rede social fala, para ele tem que ser absolutamente indiferente. Quando você faz gol, você não precisa de ninguém, pô. Quando você não faz gol, os caras enchem o saco, pegam no pé, fica em cima. Ora, ele tem que ignorar tanto uma coisa como outra.
A torcida gritando o nome dele ontem não deveria ter o mesmo significado que deveria ter tido todo aquele barulho, toda aquela crise, toda aquela confusão que armaram em cima dele. Se o jogador não tiver esse tipo de frieza, ele vai ficar muito mal. Ele vai depender muito do humor de torcida. E ele tem que ignorar. Ele vai lá, ele joga a bola, faz o dele, esquece o que a torcida está falando, o que a imprensa está falando. Ele tem que fazer o trabalho dele. Eu acho que a coisa mais legal que ele tem que aprender com a história é o seguinte: se ele estiver mal, vão colocá-lo cada vez mais no buraco. Porque ele não teve apoio quando ele estava mal. Agora é fácil. O cara tá fazendo gol, pô. Se eu fizer gol, até eu viro ídolo. O problema é você ser respaldado quando você tá mal. Que foi o que ele citou do Antônio Oliveira. O cara que te deu a mão no momento que você tá mal. Então dane-se, torcida. Porque na hora que ele tava mal, meteram porrada nele. Fizeram meme, brincaram, tiraram sal. Agora ele começa a fazer gol, os caras vêm pra... Ele não precisa de apoio agora. Tá fazendo gol. O gol fala por si só. Mas você tá de sacanagem também. Você quer que o jogador não valorize o apoio da torcida? Sim. Como assim? O cara joga por um time. Não tá errado. Como não tá errado, Bruno? Aí você vai reforçar as loucuras do teu pai. Não é reforçar. O cara joga num time. Qual é a grande marca do Corinthians? Qual é a marca do Corinthians? A Fiel. Você tá de palhaçada. Mas é ou não é? Eu tô de sacanagem ou é verdade? Que é o time da massa. Bobagem. Que é o time da Fiel. Massa deve ser time da Itália, que tem massa, macarrão. Assim, o que eu concordo com o que ele falou. Gente, ele é maluco. Assim, o que eu concordo com o que ele falou. Calma aí, o time da massa é o quê? É, time de pizza, time de macarrão. Esse é time de massa. Isso não muda nada. Os caras gritando lá não muda coisa nenhuma. Como não? Flávio, não muda pra você que tá aqui no estúdio. Pra um jogador que tá lá no campo ele ser vaiado. Ou ele ter o nome gritado, muda demais. Muda pro Gabigol? Claro que muda pro Romário? Muda nada, ele tá nem aí, ele manda pra aquele lugar. O Romário, uma vez, a torcida pediu grana pra ele, ele não deu, começaram a encher o saco, ele fazia gesto pros caras e fazia gol. Isso muda, Flávio, não muda. Isso tem que passar. O que eu concordo que ele falou... Cadê o apoio da massa maravilhosa quando ele tava mal? É isso. Qual é o apoio que ele teve? Nenhum. Quando o cara tava mal, jogaram mais pra baixo. Lógico, na hora que ele faz gol, não precisa... Gente, mas é futebol, pô. Ué, então vocês estão indo contra o que é o futebol. Então não. A torcida é isso. A torcida é paixão. O cara não tá jogando nada, a torcida vai vaiar. Ele tem que e ele ganha uma fortuna por isso. Ele tem que ignorar. Porque é uma pressão do caramba pra você ser jogador de futebol. Ele tem que ignorar isso aí. Ele tem que ser acima disso. Não interessa o que os caras estão falando. Tanto faz, estão elogiando, estão gostando. Na hora que ele precisou, ele não teve apoio. Então o negócio dele agora é fazer o dele. Quando ele fizer gol, dane-se a torcida. No máximo, manda um beijinho pra sogra do Antônio Oliveira. Faz o que ele quiser. Ele tem que ignorar. A torcida não mudou em nada quando ele tava mal. Quando você tá bem, Pileto, tem um monte de gente te ajudando. E não, se Deus quiser, você nunca vai ficar mal. Mas se você ficar, você vai ver que vai sumir um monte de gente. Mas eu já fiquei. Hoje tem um monte de puxa-saco. Eu já me ferrei. E o que aconteceu? Eu já me ferrei. Um monte de puxa-saco. Só apareceram os amigões. Lógico. É o que eu tô falando. É o caso da torcida. Quando faz gol, você não precisa de torcida. Quando você não faz gol, você não tem apoio. Então manda pra aquele lugar. Não muda nada. Se o cara ficar dependente do que falam na rede social... Se eu sou jogador, eu nem olho rede social. Nem olho. Mas você sabe que é o que eles mais olham, né? Sim. Aí, eles vivem disso. Tem jogador que valoriza mais a rede social do que o futebol. Por isso que eu falei. Esposa. Estou dando. Você viu o que aconteceu com o Thiago Silva? Estou dando. Uma confusão. Nossa. Você viu o que aconteceu com o Thiago Silva, Flávio? Lá no Chelsea, não? Não. É? A esposa dele, ela gosta de tweetar que fala, né? Sim. E aí meteu assim, que time ruim. É mais ou menos isso, né? Falou que o técnico tinha que sair, uma O técnico coisa assim. tem que sair, o Pochettino, não sei o quê, time ruim, não sei o quê. É legal. Meu marido sofrendo, o Pochettino pegou o Thiago Silva no dia seguinte. Sabe o que aconteceu? Sacou ele. Ele foi conversar com o Pochettino. Falou, olha, Que legal a mulher, hein? Que ela ajudou bem. Ué, você tem que estar acima disso. Se você, por exemplo, você acha... Eu sei, mas é impossível você dizer Você acha que eu saio daqui? É impossível você dizer que não interfere no rendimento. Mas se interfere porque o cara vai atrás disso. Eu estou exatamente falando o oposto, que é o que eu falo para todas as pessoas que eu faço trabalho de coach. Você acha que quando eu saio daqui eu vou olhar o que estão falando de mim na rede social? Tô um pouco me lixando. Eu olho, mas eu cago. Eu olho, mas eu não perco ligo. nem tempo com eu isso. não ligo para ataque. Não olho. Não, e aí? E deve eventualmente ter elogio, muita crítica, mas tanto faz. Se eu dependesse disso, eu tava morto. Se eu tinha parado a minha carreira faz muito tempo. Tô um pouco me lixando. O cara pensa, não pensa. A favor e contra. Não muda. Você tem que fazer o seu trabalho independente de qualquer coisa. É isso que eu tô dizendo a ele. Ele tem que aproveitar essa fase onde ele viu que se ele depender de apoio dos outros, ele tá ferrado e ignorar. Ele não precisa desse apoio. Porque ele teve que se virar sozinho, ele começou a fazer gol sozinho. Tem que pouco importa. Estádio lotado, os caras gritando, que se dane. Grita o nome dele, que se dane. Vaia, que se dane. Isso tem que ser um preparo que o cara tem que ter
para ignorar isso, passar por cima disso. A torcida vai lá, grita, faz o que ela quiser, pode fazer o que quiser, micagem, pular. Se o cara ficar refém disso, ele tá morto. Não dá. E cada vez mais, é o que você falou, os caras ficam olhando toda hora em rede social, dão importância para isso. O hater, eu tive uma definição de hater maravilhosa. O hater é o cara que é um incompetente, ele não presta pra nada. E ele tem raiva e ciúme daquele que tem algum prestígio. Então ele ataca o cara porque ele queria ser o cara. Você vai ligar pra um cara desse? Vai dar bola porque um cara desse fala? Mas dane-se ele. Eu sei, mas quando você fala de torcida, não é só rede social, é estádio. Vamos lá, Vamp. Interfere ou não? Eu tenho certeza que interfere, mas você pode me dizer o contrário. Você entrar em campo, eu vejo isso porque eu também fui torcedor. A gente ia em estádio. Quando o jogador entrava em campo sendo vaiado desde o começo, ele não jogava nada. Não ajuda nada. Ele errava, ele quer soltar a bola rápido. Quando o cara tá confiante, a torcida grita, quando a bola vai pra ele arrisca. Ele não pode depender. Eu sei, mas interfere, Flávio. Mas eu tô dizendo... É impossível. Não é. Eu tô dizendo que citei Romário, citei Gabigol. Tô dizendo, o cara tem que aprender cada vez mais a ser indiferente a isso. Não é uma coisa simples, porque há uma cultura toda. Mas independe disso. Chega uma certa hora que você está morto. As seleções brasileiras que ganharam Copas, todas saíram debaixo de porrada daqui. Todas. A de 70 eu lembro, eu queria matar os caras, não queria nem deixar embarcar. 94, uma guerra terrível da imprensa contra os caras e tal. Aliás, muito merecido, e eu participei muito dessa guerra com outros caras. Eles ganharam a Copa. Cara, tem que estar acima disso. E aí, mérito pro Dunga. O Dunga fala, deixa os caras gritarem, falar o que quiser e tal. E ainda quando ganhou a taça, levantou a taça, mandando os caras, mandando fazer, sabe o que vocês fazem aqui, mandou enfiar. E fez todo bem, mundo. E fez muito bem. É lógico, entendeu? E eu era um dos caras que batia, mas ele tem razão. Ele foi indiferente, dane-se o que fala, isso que tem que ganhar. Ele tem que fazer o trabalho dele, independente de torcida, rede social e tal. Manda tudo pra aquele lugar. Não serve pra nada que não vai te ajudar. Pelo contrário, se você demonstrar fragilidade, aí que os caras vão pra cima de você, porque ninguém quer te ajudar, não. Os caras morrem de inveja, morrem de ciúme, queria estar no lugar do cara, não suporta o fato do cara ganhar uma grana boa. A maioria não tem, infelizmente, o nosso país é um país pobre. E aí o pouco que tem, em vez de você enaltecer o cara que conseguiu alguma coisa, você detona o cara. É essa a filosofia. Quase sempre é essa a filosofia. Tentar destruir aquele que tem alguma coisa. E não tentar se aproximar do cara que conseguiu algum sucesso. Então, cara, esse tipo de coisa você tem que ignorar. Eu trabalho isso com uma facilidade. Esse, pra mim, faz a menor diferença. Zero. O que a rede social fala, o que não fala, se não fala. Só não vou dizer exatamente a palavra, mas foi aquilo que você falou. Quando alguém indiretamente vem me falar alguma coisa, primeiro eu já falo para não falar que eu não quero saber. Mas se chega alguma coisa, eu falo, não sei quem é, não tô nem aí. Deixa o cachorro latir, eu vou... Mas pro jogador interfere. A grande deveria não interferir. Você entrar em campo vaiado ou ovacionado vai interferir no futebol. Mas eu tô dizendo exatamente pro cara ter esse tipo de frieza. E o cara que vai lá no estádio pra vaiar o cara é burro. Vai vaiar o cara do time dele? É burro, é uma anta. Você vai dar importância pro que a anta pensa? O que a anta faz? É uma anta. O cara vai lá, vai representar o time dele. Ele vai, o cara, ele tá jogando contra o time dele. É um burro. Um cara desse você não tem que levar em conta. Vai levar em consideração um ácido que tá rosnando pra você? Não dá, né? Agora, ô Vamp, tem mais algum destaque desse Corinthians que você traria? A gente falou do Garro, dessa volta por cima do Yuri Alberto. Tem o Félix Torres, né? Então, ele indo bem. O treinador chegou, né? Se criou uma expectativa melhor, que teve um relacionamento, eu fiquei sabendo que o mando não era legal. De repente, recuperar o Alfonso Vera, que não foi barato, 5 milhões de dólares. Você tem aí o Matias Rojas, que foi a primeira opção. Quando o Pedro Raul saiu, ele colocou o Matias Rojas, que também não é barato. Recuperar esses dois jogadores que foram contratados na temporada passada para ajudar o Corinthians, né? E aí, com um treinador novo, ele gosta de jogar com um volante. O Maicon ontem fez uma partida razoavelmente bem, fez um gol de pênalti. Alguns jogadores têm uma motivação diferente, porque o balanço do Campeonato Paulista, não classificando, ele não pegou no começo, não fez a pré-temporada. O Corinthians não classificando, isso não é bom, financeiramente nada. Mas ele, se não classificar, ele vai ter um tempo de um mês aí para treinar e botar o que ele quer em prática, né? Porque aí a batata assa a partir de maio, porque aí veio o que? Flamengo, Inter, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Bahia, Fortaleza. Aí é o Campeonato Nacional, né? Aí o buraco é mais embaixo.